Uma nova fase da pandemia. As sequelas neurológicas da Covid-19. A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, trouxe consigo uma série de desafios para a saúde pública do mundo todo. No começo, os esforços se concentraram em combater o vírus e salvar o máximo de vidas possível. Só que, com o passar do tempo, uma nova realidade começou a aparecer. Muita gente continuava com sintomas mesmo depois de ter se recuperado da infecção aguda. Pesquisas feitas pela Unicamp, uma das maiores universidades do Brasil, mostraram que uma boa parte dos pacientes recuperados da Covid-19 apresentavam sequelas neurológicas e neuropsiquiátricas. Esses resultados ligaram um alerta vermelho na comunidade médica, mostrando que a Covid-19 não era só uma doença respiratória, mas que podia afetar o sistema nervoso de forma permanente. Diante da realidade da persistência desses sintomas neurológicos, mesmo depois da fase aguda da doença, ficou claro que era preciso investigar mais a fundo como o vírus estava impactando o cérebro. A comunidade médica se viu então diante de um novo desafio em entender e tratar as sequelas neurológicas da Covid-19. A pesquisa da Unicamp, que acompanhou pacientes que tinham se recuperado da Covid-19, revelou uma alta frequência de sintomas neurológicos persistentes, até mesmo em pessoas que tiveram quadros leves da doença. Essa descoberta reforça a importância de considerar as sequelas neurológicas como um aspecto importante da Covid-19, mesmo em casos aparentemente mais simples. A partir daí, a comunidade médica se mobilizou para investigar as causas, os mecanismos e as possíveis terapias para as sequelas neurológicas da Covid-19. O cérebro sob ataque, entendendo os sintomas neurológicos pós-Covid. A Covid-19, que a gente conheceu pelos sintomas respiratórios, mostrou que afeta o corpo humano de uma forma muito mais ampla, atingindo também o nosso sistema nervoso central. Entre os sintomas neurológicos mais comuns mencionados por pacientes que se recuperaram da doença, podemos destacar a dor de cabeça persistente, a fadiga crônica e os problemas de memória. Apesar de parecerem comuns, esses sintomas podem ser bastante incapacitantes para quem os sente, impactando diretamente a qualidade de vida. A dor de cabeça, muitas vezes descrita como uma pressão constante na cabeça, pode impedir a pessoa de se concentrar e realizar suas tarefas do dia a dia. Já a fadiga se manifesta como uma sensação de estar sempre cansado, mesmo depois de ter descansado bastante, limitando as atividades físicas, sociais e até a disposição para o lazer. Para completar, os problemas de memória afetam a capacidade de aprendizado, a retenção de informações e o desempenho profissional, gerando ansiedade e frustração. Esses sintomas, embora comuns em outros problemas de saúde, são diferentes em pacientes que se recuperaram da Covid-19. A intensidade e a duração dos sintomas neurológicos variam de pessoa para pessoa, sendo influenciadas por fatores como a gravidade da infecção inicial, a presença de outras doenças e o histórico médico do paciente. A comunidade médica ainda está tentando entender completamente como a Covid-19 afeta o cérebro, mas algumas hipóteses já foram levantadas. A névoa mental, quando a memória falha após a Covid-19. Um dos sintomas mais estranhos e preocupantes relatados por pacientes recuperados da Covid-19 é a névoa mental, uma expressão que descreve a dificuldade de concentração, os esquecimentos frequentes e a lentidão para processar as informações. Essa névoa mental pode se manifestar de diversas formas, desde esquecer compromissos até não conseguir realizar tarefas que antes eram simples e automáticas. Para muitos pacientes, a névoa mental é um obstáculo para voltar à rotina e afeta diretamente a qualidade de vida. Estudos mostram que a Covid-19 pode causar danos aos neurônios, as células responsáveis pela comunicação no cérebro.
o que pode explicar a ocorrência da névoa mental. A infecção pelo vírus SARS-CoV-2 faz com que o corpo reaja com uma inflamação, que pode chegar ao sistema nervoso central. Essa inflamação pode levar à morte de neurônios e ao mau funcionamento das sinapses, conexões entre os neurônios, causando problemas cognitivos. Os testes neuropsicológicos, ferramentas importantes para avaliar o funcionamento do nosso cérebro, têm sido usados para medir o impacto da Covid-19. Esses testes avaliam habilidades como memória, atenção, linguagem e funções executivas, comparando o desempenho de pacientes recuperados da Covid-19 com o de pessoas saudáveis. Os resultados desses testes mostram que pacientes que se recuperaram da Covid-19 podem apresentar um declínio cognitivo significativo, se comparados com pessoas da mesma idade e nível de escolaridade. O vírus silencioso. A infecção do cérebro e seus impactos. Enquanto a comunidade científica se dedicava a entender os mecanismos por trás dos sintomas neurológicos persistentes da Covid-19, uma descoberta alarmante veio à tona. O vírus SARS-CoV-2 era capaz de infectar diretamente o cérebro. Pesquisas conduzidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, confirmaram a presença do vírus em amostras de tecido cerebral de pacientes que faleceram por causa da Covid-19, evidenciando a capacidade do vírus de atravessar a barreira hematoencefálica, que protege o cérebro de agentes infecciosos. A infecção do cérebro pelo vírus SARS-CoV-2 pode acontecer de diferentes maneiras. Uma das hipóteses é que o vírus use o bulbo olfatório, localizado na parte de cima do nariz, como porta de entrada para o sistema nervoso central. Outra possibilidade é que o vírus, circulando no sangue, consiga atravessar a barreira hematoencefálica quando ela está fragilizada pela inflamação causada pela infecção. Ao atingir o cérebro, o vírus pode causar danos diretos aos neurônios, as células responsáveis por transmitir os impulsos nervosos. A infecção dos neurônios pelo SARS-CoV-2 pode levar à morte celular e ao mau funcionamento das sinapses, as conexões entre os neurônios, prejudicando a comunicação entre as diferentes áreas do cérebro. Esse mau funcionamento pode explicar a ocorrência de sintomas neurológicos, como a perda de olfato e paladar, a dificuldade de concentração, a perda de memória e as alterações de humor. A infecção do cérebro pelo vírus SARS-CoV-2 é um achado preocupante e que reforça a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre os impactos da Covid-19 no sistema nervoso central.